E esse entrevistado, pela terceira vez, eu estou tendo a oportunidade de falar com ele. Quero desde já agradecer por aceitar o nosso convite e vir aqui falar com o povo de Sergipe. Ele já foi nosso representante também como deputado federal e tem uma história que precisa ser sempre lembrada e respeitada aqui em Sergipe, que é Mendonça Prado. Mendonça Prado, Cleiton Santos, Balanço Geral, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, querido amigo Cleiton Santos, é uma honra participar do seu programa. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar o nosso querido amigo Ivan Lima Tavares, o Ivanzinho, que é uma figura conhecidíssima pela sua competência e pela sua seriedade. E cumprimentar, certamente está nos ouvindo, o Augusto Júnior, diretor da emissora, que acompanha com muito zelo o trabalho desenvolvido nessa conceituada emissora de rádio do nosso amado estado de Sergipe. E fico muito feliz de estar aqui, porque há algum tempo que eu não concedo entrevistas, né? Passei outro dia aqui na Rádio Jornal e falei algumas coisas, mas foi numa visita que fiz ao Augusto e dei 2 entrevistas, uma lá em Porto da Folha e outra na cidade de Carmópolis durante todo esse tempo. Então eu estou reestreando como entrevistado exatamente no seu programa, o que é uma honra, porque você, além de extremamente competente, neste horário, eu tenho convicção absoluta. De cada 10 rádios ligados, eu acho que 7 ou 8 está sintonizado no seu programa. Então já inicio dando parabéns a você e essa legião de ouvintes que participa ativamente desse diálogo, não é? Todo final de tarde aqui na Rádio Jornal. Mendonça Prado, aproveitando para a gente iniciar esse bate-papo, e a gente vai falar muito de situação econômica do país, vamos falar também um pouco da política, aproveitar essa oportunidade que estamos tendo aqui de falar com você hoje nos estudos da Rádio Jornal, mas eu começo falando da política. Mendonça Prado está em qual partido? Pretende permanecer nesse partido que está? Como é que está a situação do Mendonça Prado aqui na questão de partidos? Olha, Cleiton, na verdade eu estou, vamos dizer assim, afastado, não é, da atividade política, acompanhando através da imprensa, dos veículos de comunicação, especialmente a política nacional. O dia a dia local eu observo, mas sem emitir opinião. Eu tenho uma filiação partidária, mas ela não é definitiva por uma questão de opção que tenho para 2022, na eleição especialmente para presidente da República, e por essa razão eu vou me permitir fazer a escolha de uma sigla partidária nos próximos meses. Não sei se serei candidato, mas certamente como cidadão e eleitor eu vou, obviamente, participar dos debates e me colocar à disposição de uma sigla, aquela que for a mais pertinente, para que possamos ativamente discutir os problemas do Brasil e do nosso querido estado de Sergipe. Mendonça, já tem gente querendo participar da entrevista com você. Antes do WhatsApp, eu já vou ao Marcelo do 18 Forte, que está na linha. Marcelo Cleiton Santos, programa Balanço Geral, boa noite. Boa noite, Cleiton, como vai? Na santa paz de Deus, e melhor agora falando com você, Marcelo. Obrigado. Queria fazer uma pergunta ao nosso querido Mendonça Prado. Fique à vontade, está na escuta. Senhor Mendonça, boa noite. Boa noite, Marcelo. É uma honra falar com você, uma pessoa querida e respeitada nesse estado de Sergipe. Senhor Mendonça, se pudéssemos fazer uma comparação política entre o que foi o doutor João Alves Filho como governador e o atual governador do estado, que é a diferença principal em termos de governador do estado, o senhor estaria ao que foi João Alves como governador e o atual governador? Qual a principal diferença entre os dois na visão governamental? Obrigado, Cleiton. Valeu, Marcelo, obrigado pela participação, sempre com perguntas muito inteligentes, viu, Mendonça? Olha, obrigado, Marcelo, pela pergunta, mas eu sou suspeito em falar, em lhe dar essa resposta, até porque eu sou e serei um eterno admirador do ex-governador João Alves Filho. Então, eu seria até desrespeitoso se eu fizesse uma comparação, porque a distância, ela é quilométrica, né? De João Alves, não só para o atual governante do estado de Sergipe, mas para os demais governadores. João Alves era um visionário.
João Alves era um homem de obras estruturantes. João Alves foi o homem que preparou Sergipe para o futuro, através das obras de irrigação, de saneamento básico, de pontes, de projetos de adutoras. Então, se hoje nós podemos ainda consumir água na Grande Aracaju, é graças a João Alves. Se Itabaiana tem aquele potencial para a agricultura, é graças a João Alves. Se o sertão tem várias condições de ainda ter uma agricultura próspera e criação de bovinos e ainda uma bacia leiteira, tem muito de Dr. João Alves Filho. Se nós temos um turismo através de uma orla maravilhosa e rodovias que interligam a região da capital para a região sul do estado, é graças ao Dr. João Alves Filho. Se Aracaju tem essa infraestrutura com a Avenida Visconde, com a Avenida Maranhão, com a Avenida Hermes Fontes, com a Avenida José Sarney, com tantas outras, é graças a João Alves Filho. Então eu não vou diminuir o atual governador, com todo o respeito que tenho ao atual governador e a todas as lideranças políticas, mas comparar seria diminuir demais o atual governo. João Alves é incomparável e não dá para comparar ele com o Dr. Belivaldo. Eu vou preservar o Dr. Belivaldo Chagas para não depreciar o governo do Estado de Sergipe. Ele não comparou porque é incomparável realmente, mas respondeu o nosso ouvinte. Eu tenho uma linha para participar da entrevista com o Mendonça Antônio Cleide Santos, Balanço Geral, boa noite. Mendonça, meus parabéns, porque pelo menos uma coisa boa que eu vejo em vocês. Eu vi uma vez uma entrevista, Mendonça, e eu gostei da sua entrevista, ouvi você falando, e vi você em prol do nosso presidente Bolsonaro. E isso você tem que ser ressaltado que você é o cara, do Mendonça Prado. Obrigado. Em prol do presidente Bolsonaro, é o cara. Valeu, Antônio. Muito obrigado, eu estou aqui aguardando na linha. Valeu, obrigado pela participação aí, o Antônio, rapaz, participando aqui do programa Nacional. Falando isso, vamos entrar no gancho do Bolsonaro, que é inclusive uma das pautas mais citadas pelos ouvintes aqui do programa. Há uma interação muito grande quando se cita Bolsonaro, Lula, enfim. Mendonça deixou aqui bem claro em off que simpatiza pelo governo Bolsonaro, que votou e que deve continuar votando com Bolsonaro. Como é que você analisa o perfil do nosso presidente da República? Muita gente acha às vezes ele arrogante, muda muito o discurso, às vezes não passa segurança, mas muitos gostam do estilo Bolsonaro de ser. Qual é a diferença do Bolsonaro para os demais nomes que já passaram pela presidência da República? Olha, eu votei em Bolsonaro em 2018 e provavelmente, a gente não pode falar em votação, em opção, em razão da legislação eleitoral. Mas eu sou, vamos dizer assim, uma pessoa que tem todos os indicativos que poderá votar no presidente Bolsonaro. É evidente que nós estamos vivendo um momento de pandemia. É bom que não nos esqueçamos disso. Uma pandemia onde muitos gestores paralisaram a economia, Os estados paralisaram os comércios, paralisaram o setor industrial. Praticamente só permaneceu trabalhando a região do campo. E a nossa produção agrícola hoje sustenta o Brasil. Então o Brasil efetivamente passa por um momento difícil do ponto de vista econômico em função dessas ações que aconteceram nos municípios e nos estados brasileiros. Você ter, por exemplo, um comércio paralisado sem arrecadação de tributos. É a mesma coisa de você ter um trabalho e dizer, olha, durante 6 meses eu não vou trabalhar mais. É lógico que você terá dificuldades para manter a economia doméstica de uma forma igual. Vai ter queda, evidentemente. E Bolsonaro dizia isso lá atrás, olha, se nós não cuidarmos da economia concomitantemente com as questões relacionadas à saúde, nós vamos ter problemas. Isso é natural, é a ordem natural das coisas. Você para tudo e depois quer que tudo transcorra da mesma maneira? É evidente que não. É bom lembrarmos que antes da economia, o país estava crescendo, desenvolvendo, os empregos estavam voltando a patamares anteriores, E o Estado brasileiro certamente estava se organizando de uma forma mais efetiva. Com a pandemia, nós tivemos um governo central que transferiu recursos em abundância para estados e municípios. Nós temos um governo central que já distribuiu mais de 310 milhões de vacinas. Independente do discurso do presidente,
Nós não precisamos acompanhar os discursos, nós precisamos acompanhar os atos administrativos e as ações que são desenvolvidas. Então, não faltou dinheiro para o combate à disseminação do vírus, nem para a manutenção de hospitais. Não faltaram vacinas. Essa é mais uma falácia que nós precisamos contestar. E aqui eu faço uma observação interessante. Eu estava vendo isso antes de conceder a entrevista para recordar. Veja bem, em dezembro de 2020, a Inglaterra vacinou a primeira pessoa do mundo contra a Covid-19, em dezembro de 2020. Em janeiro de 2021, o primeiro brasileiro, ou a primeira brasileira, foi vacinada. Em 17 de nove de 2021, nós já tínhamos 260 milhões de brasileiros. Veja, a primeira no mundo foi em dezembro. Em janeiro, a primeira brasileira, que foi uma enfermeira em São Paulo, estava sendo vacinada. Então, essa é uma falácia que faltou vacina. Então você acredita que é coisa de oposição ao governo Bolsonaro? Quando as pessoas se atribuem a todo momento a questão das mais de 600 mil mortes no país. Você tem contra o Bolsonaro 90% dos partidos políticos. Você tem contra o Bolsonaro 90% dos veículos de comunicação. E você tem contra o Bolsonaro toda uma estrutura que não quer as alterações desse sistema. Evidentemente que os dados eles são passados de acordo com interesses de veículos de comunicação e de políticos que fazem o combate a Jair Bolsonaro. Mas isso é natural, isso é um processo de debate. Mas é necessário que aqueles que simpatizam e aqueles que querem uma política séria neste país apresentem dados para fazer essa comparação. Você acha que um país como o Brasil, que começa a vacinar em janeiro, após a descoberta da vacina em dezembro, esse é um atraso significativo? É evidente que não. Nós temos hoje 310 milhões de vacinas distribuídas no país. Só perdemos para a China, Índia e Estados Unidos, que são países mais populosos do que o Brasil. Então é preciso ver essas questões para analisar com calma, com tranquilidade e não tomarmos partido sem dados concretos para a situação. Olha, na Marechal Rondon, o trânsito está um pandemônio, fechada, viu? Então, vamos aos zaps, coloca o povo para participar, coloca o Alex Taxista. Boa noite, Cleiton Santos, aqui sempre na escuta, Alex Taxista. Queria parabenizar você por essa entrevista maravilhosa com esse grande político que ficha limpa, Mendonça Prado. Parabéns, Mendonça Prado, continue sempre assim, viu? Já votei e voto em você sempre, porque você é o cara. Parabéns, viu, Mendonça? Sinceramente, Alex Taxista. E eu sei a sua luta em favor dos taxistas de Aracaju. Charles ainda, coloca o Charles para falar. Ô Cleiton Santos, boa noite. Você sabe que no seu programa não é todo político que vai não, né? Você sabe, né? Porque político não gosta de programa que abre o microfone ligado. Gosta de elogios, né? O CC ligar pro rádio só para elogiar ele. E você não, você abre o rádio pro povo falar. Então não é todo político que vai no seu programa não, viu? Agora esse que está aí, Mendonça Prado, esse se respeita. Mendonça Prado, ele herdou a honestidade, a honradez do pai dele. Entendeu? Mendonça Prado, parabéns. E Cleiton Santos, parabéns também pelo seu programa. Valeu, Charles. Obrigado pela participação. Esse programa é do povo. Só vem aqui quem tem coragem de encarar o povo. Quem não deve, não tem. Mas vamos ao Valtênis, a linha. Valtênis, Cleiton Santos, Balanço Geral, boa noite. Cleiton, mais uma vez, boa noite. Eu não ia deixar de dar os parabéns a esse herói que se chama Mendonça Prado. Mendonça, a tia Valtênis de Rosário do Cacete nunca deixou de votar para você. Eu só deixei de votar para você naquela campanha que Sulpita botou o nome dele. Que a gente estava até, você é uma pessoa educada, a gente estava numa caminhada de Sulpita lá no Mato 2, você passou e disse, Sulpita, faz famoso para mim. Ele foi. Isso aqui, Mendonça, eu digo de coração. Você tem a cara de Dr. João Alves. Eu sou rapaz que está apresentando o programa, eu estou conterrando de glória. Eu nunca deixei de votar para Dr. João Alves. Eu 30 anos como aqui no Rosário do Cacete, mas eu nunca deixei. E aqui no Rosário do Cacete, o ex-prefeito Wagner Quintela apoiava João Alves. João Alves veio várias vezes a ficar de Wagner.
Olha, meu irmão, que Deus abençoe você ser essa pessoa que você é. Você é uma pessoa de bem, viu? Eu estava lá no ação de que você passou. Porque você está falando para mim, isso aí até isso. Mas esses pessoal que fizeram mal a Cuquita, Deus não dá ninguém cacete, não. Eu sei, Roberto, eu sei, Fica com Deus, meu é irmão. porque aqui a gente tem um bate-bola. Amém. Muito obrigado aí ao Alex, Fica né, na pela linha, participação, fica na ao Charles, que lembrou aqui meu pai, Luciano Prado, né, que foi deputado também, muitos Boa anos. noite, programa Balanço Geral Regional. E ao amigo Valtenes aí, que faz Quer falar com uma- Mendonça, né? nos faz recordar de bons momentos das campanhas eleitorais. Fica na linha, Kelly. Olha, antes da próxima ligação, coloca logo o zap do Pedro aí pra gente ouvir. Boa noite, Cleiton Santos. Aqui é Pedro. Quem é o ouvinte? É isso aí, é o que Kelly na linha e o Roberto Silva quer dar uma falou aí notícia que rápida. Já Bolsonaro postou já às vinha vezes, aí avisando, o cara não né, pode que o cara tá economia e saúde tem que caminhar junto, né? Kelly, Tá aí o reflexo, né, Kelly. da pandemia aí, desemprego. Um colega meu ligou para mim, né, acabou de ser despachado porque a empresa não tem condições de... Ele é um bom funcionário que a empresa não tem condições de manter mais com ele, né? Ele até faz serviço de entrega de mototáxi, de entrega com a empresa de entrega de mototáxi. Enfim, é isso aí, mas poucos querem escutar a verdade, né? A diferença de Bolsonaro, Cleiton e Mendonça, é que ele é verdadeiro, ele fala na cara. Ele não fica com a rodeio, entendeu? Ele diz é isso. Pode errar em algumas coisas? Pode, é normal. É normal, mas que ele fala na cara, ele não tem roubalheira no governo dele, não tem. Estamos pagando caro, essa gasolina, alimentação cara, pelos governadores que passou aí, que estão aí, né? O prefeito também tem culpa, ou fica em casa, todo mundo recebe seu dinheirinho em dias, servidor em dias, e quem era de empresa privada tinha que estar mendigando, onde ia trabalhar, outro não, poder receber o seu dinheiro. É lamentável, mas Mendonça Prado tem razão. Um abraço. Valeu, Pedro. Vamos a mais um giro de informações com ele, Roberto Silva. A 2. Estou de volta, Cleiton Santos, no Balanço Geral, abraçando o Mendonça Prado, esse flamenguista, que é um dos melhores políticos do estado de Sergipe. A pena que não esteja com o mandato em ação, porque ele representa bem o estado de Sergipe em qualquer situação. Valeu, Roberto Silva. Olha, um abraço para a professora Cleide Fernandes, né, esposa de Paulo Lacerda. Está acompanhando a entrevista do Mendonça Prado, parabenizando você também, Mendonça. E obrigado aí a ela por audiência aqui no Balanço Geral da Rádio Jornal. É muito gratificante ouvir esses elogios do povo, né, Mendonça? Eu quero agradecer, não é? Agradecer a senhora Cleide, né? Agradecer ao Pedro pelas referências elogiosas e ao meu querido amigo Roberto Silva, que é, sem sombra de dúvidas, um dos ícones, né, da comunicação do estado de Sergipe. Eu tenho a honra de ser seu amigo, conheço bem o seu trabalho, sei o quão importante ele é para a comunicação do estado de Sergipe. No telefone eu tenho o Kelly para participar da entrevista com o Mendonça Prado. Kelly, programa Balanço Geral, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Mendonça. Mais uma vez, meus parabéns, que há pouco dias falei com ele. É uma pessoa digna, fica limpa, tem a quem sair ao pai. Doutor Luciano Prado, que é uma pessoa maravilhosa, que Deus abençoe ele muito, como a você também, Mendonça. E tudo que foi dito sobre nosso presidente Bolsonaro foi dito excelentemente, com palavras perfeitas. Ele, como o rapaz falou aí, não tem papa na língua. Quando ele quer dizer, ele diz, ele é correto, é ficha limpa, como o Mendonça Prado também é. Eu tenho orgulho de ter votado em nosso presidente Bolsonaro, como sempre votamos eu e minha família em doutor Luciano Prado e hoje em Bolsonaro, hoje em Mendonça, desculpe. E o que eu tenho a dizer que nosso Sergipe, eu estou falando por Sergipe, não vou falar nem pelo Brasil, infelizmente não está Me bem retorna no finalzinho do programa, assim. coordenado. Viu que nós estamos no meio da entrevista, viu, chefe? O nosso governador, nosso prefeito, está deixando muito a desejar em algumas coisas, ninguém é 100%, tudo bem,
mas deveria ter dado mais apoio, principalmente nessa época de pandemia que estamos vivendo. Com Bolsonaro, né? Quero agradecer pela sua participação no programa, viu, Kelly? Muito obrigada e um abraço a todos. Obrigada. Aí a participação do ouvinte Kelly aqui, parabenizando você também, né, pelas suas colocações relacionadas ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado, Kelly. Uma coisa muito importante para nós tratarmos sobre o Bolsonaro é o seguinte: se fala muito que Bolsonaro é um ditador, que nós estamos prestes a ver um golpe no nosso país. Veja, nós estamos num país de dimensão continental, onde a imprensa trabalha livremente. Se você ligar a televisão à noite, você vai perceber que os telejornais criticam o presidente a noite inteira. Você percebe que nós temos um Congresso e não há nenhuma censura no Brasil, não há sequer nenhuma proposta para se regulamentar o setor de comunicação, como outros desejaram e desejam. Você vê o Congresso Nacional atuando sem nenhum óbice, com uma comissão parlamentar de inquérito trabalhando sem nenhuma movimentação para que haja qualquer tipo de suspensão dos trabalhos. Então nós estamos respirando democracia. E as pessoas falando em ditadura. Não existe absolutamente nada disso. Nós vivemos num país democrático, o país tem poder executivo funcionando normalmente, poder legislativo funcionando normalmente, poder judiciário funcionando normalmente, onde as pessoas se manifestam nas ruas favorável, contrário ao governo. Você não vê nenhuma ação de força para coibir qualquer movimento, seja de qualquer partido. Então nós estamos respirando democracia livremente. Então Bolsonaro é um presidente democrático e que logicamente tem os seus simpatizantes e tem aqueles que não gostam. É natural, porque democracia ela tem como base fundamental o contraditório. E é importante que tenhamos pessoas que o admiram e aqueles que são contrários, para que tenhamos bons debates neste país. No telefone eu tenho o Rivaldo para participar da entrevista. Rivaldo, Balanço Geral, boa noite. Boa noite, companheiro. Primeiro, queria dar parabéns pelo seu programa. E eu sou amigo de todos aí da Regional. O nosso programa, viu, Rivaldo? O programa é do povo, é nosso. E me dizer o seguinte, é nosso. Eu comecei a trabalhar no meu estado em 78. Eu tive conhecimento dos maiores governadores do Sergipe. Vou citar dois. Primeiro, Augusto Franco, velho, que trabalhei na gestão dele como governador. Não tenho amor por político. E depois, um negro que chamasse João Alves. Esse cidadão, hoje é esquecido no Estado e em todo o setor daqui de Aracaju. Eu lembro que Aracaju, o centro de Aracaju, qualquer chuva que dava, ela enchia de água. Tem o Negão, a gente, eu trabalhava com pavimentações terraplanais, levantou o centro. Hoje o centro é a maravilha que é. A grande obra que acabou no nosso estado. Hoje, você vê os meios de comunicação preservados para trabalhar serviço dos gestores públicos. Esquece da população, esquece do seu povo. né? Pronto, fica o último governo que passou, federal, teve a maior corrupção do mundo. E as pessoas esquecem. Eu queria que você, já que você prega essa situação, e conheço assim de longe, que apareça homens de verdade, que não venham se esconder no meio de comunicação, para fazer algo por esse estado, por esse município, e por todas as quando que sair as empresas de ônibus. Cadê os homens de Sergipe? Cadê os homens do nosso estado para resolver o povo arrombado aí, passando uma situação difícil, não só os presidentes, como todas as outras coisas? Um abraço. Valeu, Rivaldo, obrigado pela participação. Boa noite, Cleito Santos, já estou aqui na sintonia do Balanço Geral, Bete a Bronca, Carlos Alberto Bezerra Menezes do Porto Dantas, Marcos Freire 2. Um abraço em Mendonça Prado, João Bosco Cabral Lima, do TJ, né, aqui em Aracaju, participando do programa. Vamos ao Telmo no telefone. Telmo, Balanço Geral, boa noite. Boa noite.
Pois é o seguinte, eu queria dar uma opinião aí sobre o ex-deputado Mendonça Prado. Mendonça, sempre fui seu eleitor, fui eleitor de o finado João Alves, esquecido, de carteirinha. Deus levou ele, mas levou com a dignidade, não teve o nome dele sujo. E se existir algum progresso na Grande Aracaju, existe a mão de João Alves. Porque ele fez essa ponte Aracaju por cima de todos, todos contra ele. O D e tudo, o PT, todos o D contra João Alves. E tinha um cidadão aí que foi governador e disse que ele, se fizesse a ponte durante o ano, ele atravessava na banca. Quanto isso, ele está atravessando de carro, não tem nada na ponte, está atravessando de carro, e foi o pior governo que nós tivemos no estado do Brasil. E sobre a comparação, entre João Alves e os governos que estão, juntando todos juntos que passou aí, não dá metade, da metade da moral do estado do Brasil. Na minha opinião, como eleitor dele, e se ele fosse vivo, eu votaria nele todo dia, toda hora. E não esqueça, na hora que você for, esse tem apoio de Deus que o seu. E digo mais uma coisa, não tenha vergonha de ser o homem que é, honre seu caráter, honre seu nome político. Porque o político não tem palavra. Não tem palavra aquele que não dá valor o voto do eleitor. Mas o povo sabe bem, quem merece o voto que o eleitor. Então é hora de mudar. É hora de mudar. E essas coisas que estão falando mal de Bolsonaro é porque as malas estão tudo derrotadas. Aí estão querendo montar o quebra-cabeça e não estão conseguindo. Porque faliu o país e nós estamos aí nessa decadência brava. Entendeu? Aí só vou botar aquilo daquele, quer dizer, tem um ladrão na área, rouba. Aí pega aquele ladrão com a mão na mão e vai pagar por todos. Então, botaram a vaca assim, ele pegou o país aqui e se fez, uma situação dessa. Quer dizer, agora tem que pegar tudo em cima que ele fez. Entendeu? Meus parabéns, Mendonça, e sucesso, e conte com o meu voto e estamos com o meu apoio. E eu tenho uma filha muito feia que não nasceu. Valeu, Thelmo, obrigado pela participação na linha. Eu tenho o Edivaldo Cleito Santos, Balanço Geral, boa noite. Boa noite, Cleito. Boa noite, Mendonça. Olha, sobre o Mendonça, eu já votei nele, eu sou daqui de Sergipe. É um cara salento, um cara honesto e tudo. Eu só discordo uma coisa dele. Ele disse que Bolsonaro é democrata, um cara que queria acabar com o Supremo. Os filhos tudo errado, ele dando apoio dele, a mulher dele envolvida. Agora, você sabe desse negócio do banco, fazendo empréstimo para o povo. Uma pessoa que brigou com o mundo todo, rapaz, não respeita a mulher, não respeita a repórter, não respeita nada, um cara desse é democrata. Alberto, policial civil, é isso mesmo. Rápida Tá, muito obrigado. Valeu, obrigado, Edivaldo. Vamos ao Alberto, policial Alberto Cleito Santos, Balanço Geral, boa noite. Boa noite, Cleiton Santos, sertanejo. Olha, eu quero aqui parabenizar ao ex-vereador e ao ex-deputado federal Mendonça Prado. Eu não vou pedir, mas sempre fui eleitor do Dr. João. Mendonça, você tem futuro, viu? Boa noite, Cleiton. É Alberto de Santo Livre. Valeu, Alberto, policial civil. Vamos colocar os apps rapidinho para o povo não ficar sem participar. Coloca o Reginaldo para falar. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Mendonça Prado. Aqui quem está falando é Reginaldo. Reginaldo, conhecido como Reginaldo da Fundese, ex-morador de Santa Maria. Aquele que em 86 nós caminhamos juntos, você, vice-prefeito, Dona Maria, candidata a prefeita. Tá lembrada? Isso, eu sou conhecido como Reginaldo da Fundese. Eu quero dizer a Mendonça e a você, Cleiton, que ouvinte, que o cara fez uma comparação aí, que eu vou dizer uma coisa, não tem lógica, não tem lógica. Dois políticos no estado de Sergipe, que fez com que Sergipe crescer, o saudoso João Alves Filho e Dona Maria do Carmo. Estes dois, sim, fizeram o Sergipe crescer. Qual foi o homem que teve a coragem, ou tivesse a coragem, de fazer essa ponte aí? Só o doutor João. Até a cinza dele, acho que faz milagre, viu? Pelo que ele fez no nosso estado. Viu? Valeu, Reginaldo. Vamos ao Alberto. Coloca o Alberto para falar. Boa noite, Cleiton Santos. Boa noite, Mendonça Prado. Esse grande homem sergipano, né? Não tenho amizade com ele, não tenho intimidade com ele.
e não tenho assim aproximação com ele. Mas sei que ele foi um bom gestor na SSP, foi um bom gestor na ESUB e foi um bom vereador para Aracaju, né? Sucesso, viu, Mendonça? É Alberto, policial civil. Boa noite, Cleiton Santos. Coloca o Fernando para falar. Boa noite, Cleiton Santos. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Mendonça Prado. O que o senhor acha dessa CPI lá da Brasília? Coloca o Antônio. Boa noite a todos. Antônio aqui do Gaúcho Franco. Eu queria fazer uma pergunta ao ex-deputado e ao ex-vereador. Ele, como deputado, ele fez um projeto lá na Câmara com voto facultativo. Isso já tem um tempinho. E está rolando. Eu queria saber do ex-deputado federal como é que está esse projeto dele lá na Câmara dos Deputados. Um abraço, boa noite. Obrigado aos nossos ouvintes aí pela participação. Nós já estamos chegando praticamente no final do programa. A entrevista foi assim, corre. Mendonça Prado, né, diga-se de passagem, tem realmente um bom público que participa, faz questão de tecer elogios. Fica à vontade, Mendonça. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a Kelly, ao Rivaldo, ao João Bosco, ao Telmo, ao Edivaldo, ao Alberto, policial civil, ao Reginaldo. E duas perguntas foram feitas pelos ilustres ouvintes. Uma sobre a CPI de Brasília. Veja, é um direito do Congresso Nacional, seja Câmara dos Deputados ou Senado da República, realizar uma investigação através de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas é sempre bom a gente fazer as comparações. A CPI não estava sendo autorizada pelo presidente do Senado. Alguém ingressou em juízo e conseguiu a determinação judicial para que a CPI fosse instalada. Está aí realizando o trabalho que os senadores acham que deve desenvolver. Mas há poucos dias, o Judiciário, no Supremo, foi instado a decidir sobre a nomeação do ministro do Supremo. E o ministro Lewandowski negou. Portanto, para investigar Bolsonaro, é possível. Para se nomear o ministro do Supremo, não é possível. O que é que eu acho da CPI? Eu acho que a CPI está sendo excelente, porque a única discussão existente sobre a questão da pandemia, o foco para o qual o objeto principal da Comissão Parlamentar de Inquérito, demonstra que há um debate sobre uma tal vacina da Índia e ficou comprovado que o governo não comprou, não pagou nenhum centavo. Ou seja, vão dar um atestado de honestidade ao governo federal. As outras discussões são irrelevantes. Eu não vou aqui menosprezar o trabalho do Senado. Acho que o Senado poderia desempenhar um papel mais importante para o país na discussão de políticas públicas para reduzir as desigualdades sociais, as desigualdades regionais, que é para isso que existe o Senado. Mas, lamentavelmente, o Senado está sendo apequenado, foi diminuído para realizar discussões infrutíferas e sem nenhum objetivo para a sociedade brasileira. Em relação ao voto facultativo, foi um projeto de minha autoria. Lhe confesso que eu não sei como está a tramitação, porque eu não estou no parlamento, nem tenho acompanhado o dia a dia do Congresso Nacional. Mas eu quero dizer que sou favorável ao voto facultativo no Brasil. Nós somos uma sociedade constituída por pessoas conscientes. O povo brasileiro é um povo que certamente sabe fazer as suas escolhas. E nós não podemos ter mais o voto obrigatório neste país. A minha opinião é que o voto deve ser facultativo, como acontece nas democracias mais desenvolvidas do planeta. Eu sempre defendi isso e agora, como cidadão que sou, eu continuo a defender essa tese da instituição do voto facultativo no Brasil. Mendonça Prado, quero agradecer a você por abrilhantar o programa Balanço Geral dessa tarde e noite, né? Espero ter outras oportunidades que a gente possa marcar uma nova entrevista, um novo bate-papo, discutir economia, discutir política, enfim, porque realmente se traz muito conteúdo. Muito obrigado mesmo a vinda ao Balanço Geral, a gente já está tendo horário de Paulo Lacerda aqui. Muito obrigado, Cleiton. Parabéns aos ouvintes, porque tem aqui na emissora um extraordinário profissional. Fiquei muito feliz quando soube que você ia participar da programação do Rádio Jornal, porque você é um dos mais talentosos comunicadores do estado de Sergipe. Está de parabéns, portanto, os seus ouvintes e depois a direção da Rádio Jornal e os proprietários da emissora.
meus queridos amigos José Arnaldo Pai, José Arnaldo Filho, Dona Dulcelina, Adenilza, Joãozinho, Jairo, toda aquela família querida da cidade de Frei Paulo, destinatário do meu respeito e da minha consideração. Parabéns, Cleito, mas parabéns principalmente aos ouvintes queridos da Rádio